dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui nos dando a alegria da sua presença, da sua companhia em mais um episódio do CristoCast. Eu sou o Thiago Diniz, parte da equipe de produção aqui do CristoCast, e hoje estou aqui em frente às câmeras para conduzir esse episódio. E a Andréia, que não está aqui hoje, mas logo vai voltar, manda um beijo para todos vocês, está tudo bem com ela, mas no próximo episódio pode contar com ela, tá bom, Andréia? Um beijo para você, obrigado pela confiança. Gente, olha só, no CristoCast dessa semana, a gente tem uma convidada super especial, que esteve aqui com a gente no outro momento, mas por trás das câmeras, e ela vai dar um recadinho para você agora. Oi, sou Carla Ribeiro, estou aqui muito grata por ter a oportunidade de estar participando da CristoCast. Venha você fazer parte e ter a oportunidade de estar aqui também, assim como eu. Vem! Que legal, Carla, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente no CristoCast. E eu queria aproveitar também para lembrar você de compartilhar esse episódio, manda para aquela pessoa que o Espírito Santo vai tocar no seu coração, que é a pessoa que precisa ouvir uma mensagem de Deus, que precisa ter o seu coração aquecido um pouco com experiências que outras pessoas viveram, porque lembrando, né, o CristoCast é um podcast que é parte de um propósito que nasceu no coração de Deus, e no coração de Deus foi trazido para a Andréia, que colocou isso em prática. E o objetivo do CristoCast é manifestar a glória de Deus nas vidas das pessoas com testemunhos de vida das pessoas mais variadas, das pessoas que têm um ministério, né, ali cristão, mas também pessoas que são irmãos como eu, como você, e que vivem no seu dia a dia o servir, vivem no seu dia a dia a experiência do amor, da misericórdia de Deus, e do quanto nós somos felizes e gratos por termos a salvação em Cristo. E no nosso dia a dia, com certeza, temos experiências, temos dificuldades, temos alegrias, temos vitórias, com certeza, porque a nossa vitória é sempre garantida. E isso é o objetivo do CristoCast. Então, seja parte, né? Faça parte desse movimento, compartilhe, curta, siga o nosso canal no YouTube. A gente precisa que todos os nossos espectadores também sigam o canal no YouTube, porque olha, o YouTube é bem comum, né? O pessoal curte, às vezes compartilha, mas não segue o canal. Tem que seguir o canal, gente. Então vamos lá, olha, estamos aqui com a Carla Ribeiro. E Carla, olha que legal, né? Você esteve aqui com a gente no episódio do Leonan, que foi o episódio passado, e a Carla estava nos bastidores e a gente conseguiu tê-la como recomendação para estar aqui, para contar um pouco do testemunho de vida dela. E fala pra gente, Carla, como foi assim a sua história? Você sempre foi cristã? Como foi para chegar nesse viver de Cristo na sua vida? Sim, sempre fui cristã desde pequenina, servindo a minha comunidade e sempre quis me entregar a Cristo de verdade. Porém, como vivi um pouco a minha adolescência, ainda estava um pouco perdida, buscando novas coisas e muitas das vezes acabei vivendo um pouco do mundo, né? Fiquei em dúvidas. Cristo sempre me chamava para caminhar com Ele, porém eu sempre dava desculpas, mas sempre fui cristã, sempre quis viver o amor de Cristo. E hoje, tendo essa oportunidade de estar contando um pouco da minha história, e me sinto uma mistura de sentimentos aqui, né? De emoção, alegria, poder falar da palavra de Deus e falar o nome dele, né, para todos. E quero poder compartilhar o que eu tiver, né, de inspiração, até mesmo para algumas pessoas que precisam conhecer o que é o amor de Cristo. Legal. E Carla, olha só, você já era cristã antes, né? Mas Sim. Teve algum momento de virada na sua vida, assim, onde você deixou de ser apenas uma pessoa a mais na igreja e passou a viver uma experiência de Cristo na sua vida, onde teve uma chave assim que virou na sua mente com relação à sua visão, com relação ao seu servir, com relação à importância disso tudo para a sua vida, para o seu coração, para o seu dia a dia? Sim. Uma das primeiros pontos que eu posso estar relatando é a minha entrega durante as missas, né? Que eu posso dizer que desde criança, quando eu frequentava as missas, eu me sentia muito feliz quando eu via aquele momento da comunhão, né? Quando eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu nunca vou esquecer desse momento, foi muito especial. E desde então eu sabia que eu tinha que seguir algo
na igreja, a partir do momento que eu fiz a minha primeira Eucaristia, né? Como cristã. Então, quando eu chegava às missas, eu me sentia muito encantada por aquele momento. Desde a minha entrada ao altar do Senhor, né? Que é aquele altar tão bonito durante as missas. E eu ficava imaginando aquilo como se aquele momento fosse o céu para mim. Então, já era um momento que Deus me chamava para caminhar com Ele, para participar das missas. E eu não vou mentir que alguns momentos eu queria estar lá, mas algo me chamava, que era o mundo, né? Algo assim me colocava assim distante de Cristo. Tanto que eu posso abrir com vocês essa minha experiência aqui de adolescência, né? Que chegava às sextas-feiras, eu queria sair com meus amigos, ir para as festas. E nesse momento eu esquecia, né, que teria alguém ali que estava querendo que eu estivesse ao lado dele, que era o Senhor, que era Jesus. E eu comecei a sentir as dúvidas, né? O vazio, eu sentia um vazio no meu coração. Eu poderia estar na festa, estar me divertindo, mas chegava em casa e batia aquele vazio, né? Como se eu quisesse, precisasse do amor de Cristo na minha vida. Então eu comecei a buscar, né, questionamentos, comecei a querer me dedicar na igreja, busquei as pessoas que estavam inseridas na igreja para tentar me dar uma luz, né, uma certa direcionamento para que eu pudesse voltar a caminhar novamente dentro da minha igreja, né, católica. E o que te fez assim, acreditar que isso precisava mudar na sua vida? Assim, o que foi assim, você falou que você se sentia atraída, né? E assim, você teve um passo onde isso mudou, onde você deixou de querer as coisas do mundo e passou a querer mais de Deus. Mas esse conflito é natural do ser humano, e inclusive isso é algo que a gente vê nos depoimentos das pessoas que vivem essa mudança de mentalidade, né, ao longo da história aí, e essa coisa de você querer o seu eu, querer os prazeres da carne. Quando a gente fala os prazeres da carne, a gente não está falando nem de nada demais, assim, mas a gente está falando daquilo que a carne nos pede, que é querer satisfazer a nós mesmos, né? Querer fazer a nossa própria vontade. E a fazer a nossa própria vontade envolve não se comprometer em servir ou em cumprir aquilo que agrada o coração de Deus, mas apenas o que agrada o nosso coração. Isso é algo normal na vida de muitos jovens, mas na sua vida, assim, essa chave virou em que momento? Então, exatamente nos momentos de angústias, né, vazio, como eu citei, e o apaixonar-se, né? Eu me apaixonei, foi essa chave, como você falou, e de entrega. Os sinais de Senhor na minha vida foram sinais bem objetivos. Ele me mostrava através de orações, através de pedidos, né? Quando eu pedia com muita fé, tudo que eu queria alcançar, e eu pedia com muita fé para Ele, sempre vinha sinais na minha vida. Os sinais que eu digo, sinais de pessoas que apareciam na minha vida, pessoas para me ajudar a caminhar, a me colocar no local certo, na casa do Senhor, né? Na igreja. Então eu vim percebendo que quando o meu coração se sentia confuso e angustiado, era porque não era a vontade do Senhor. E quando o meu coração ficava em paz, eu sabia que era Ele que estava me respondendo e dizendo: filha amada, eu quero que você me siga. Então, quando eu senti isso no coração, esse desejo e essa paixão que veio de querer seguir o Senhor, foi um dos motivos que até hoje eu ainda estou entregue e quero me entregar cada dia mais a esse amor. Como eu falei, é uma paixão, né, que vem sendo brotada aos poucos no nosso coração. E eu senti isso, de olhar para o Senhor e ser seduzida. Eu posso dizer que eu fui seduzida pelo amor, né, do Senhor.
E é isso. Que lindo. Olha, você falou sobre sentir no seu coração, né? E a experiência individual de muitas pessoas, assim, varia, né? E quando a gente é alguém que acredita em Deus, que acredita em Jesus como Filho de Deus, que acredita que existe o início, o meio e o fim da história, que houve a criação e que na criação o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade já estavam juntos e a partir da palavra deles tudo surgiu e que existe essa a profecia de vinda, de cumprimento, ele entregou a vida por nós. Quando você acredita nisso, você acredita no sobrenatural, você acredita num mundo espiritual, num mundo onde existe o bem e o mal. Né? E os nossos corações, as nossas mentes, assim, eu não sei explicar como isso funciona, mas eu sei que existe. E a experiência de cada um é diferente em cima disso, né? Você tem pessoas que têm visões, como na Bíblia a gente tem relatos, né, de revelações que aconteceram, trazidas por Deus na vida de muitos profetas, de servos de Deus. A gente tem aí o relato da história de vida de muitos santos, né, que viveram revelações através de sonhos ou através de visões. Mas existe também simplesmente o Espírito Santo falar ao nosso coração. Então, quando você é uma pessoa que tem um compromisso com Deus, que tem uma vida com Deus, e você procura seguir a sua vida de acordo com a vontade de Deus, e você não é muito daqueles que estão com a antena do sobrenatural muito afiada, Deus fala ao seu coração, às vezes, com uma confirmação de paz, né? Então, assim, eu tenho muito disso na minha vida. Às vezes é uma palavra que eu ouço de alguém, às vezes é uma mensagem que está sendo ministrada, e isso tudo vai confirmando aquilo que eu venho buscando em Deus, ou então falando o contrário, para você não fazer isso ou não fazer aquilo. Então, assim, você foi sentindo essa paz, foi sentindo essa confirmação, né? Sim. Fala um pouquinho para mim agora da sua comunidade, né? Da sua experiência. Você é de uma comunidade católica em Castanhal, né? Isso. Então, fala um pouco de como que é o cotidiano ali, o grupo de pessoas que você é envolvida, o seu servir na igreja, um pouquinho ali do que tem de especial na sua comunidade. Sim. Então, o momento mais especial, claro, dessa roda de conversa agora com o Tiago é falar sobre esse início que se deu na minha comunidade, Nossa Senhora de Nazaré, em Castanhal. Foi um momento muito especial para mim, o momento em que eu entrei de verdade na minha comunidade, pois eu já frequentava, quando eu era criança, né, as missas, e não desejava até então seguir fielmente como cristã e como católica ali da comunidade em si, né? E fui buscando esse desejo, e quando aconteceu o primeiro chamado do Senhor, que foi exatamente lá, né? O momento em que eu entrei na igreja e vi que existia um grupo de jovens, né, na comunidade, e eu imaginei, nossa, como é que eu vou voltar para minha comunidade, que eu sempre fui, desde pequena, né, frequentei, como eu vou voltar a ficar inserida na minha comunidade? Então, eu fui através dos jovens, cheguei com um amigo do grupo de jovens e perguntei, eu posso participar do grupo dos jovens? E naquele momento já foi uma entrega, né, eu posso dizer, eu já queria me entregar ao Senhor ali, e pedindo, né, para ter Ele na minha vida. E o meu amigo disse, Carla, é só vir. Então eu comecei a frequentar, e fui me entregando a cada adoração, retiro espiritual, né, dos jovens. Foi um momento que eu posso dizer que lá aconteceram várias situações em que eu vivi a presença do Senhor, né? E o Senhor veio através de orações, né, de pensamentos. Quando eu me encontrei no retiro espiritual, que eu senti a presença do Senhor, né, no primeiro retiro que eu fui, aquele momento foi surreal, pois eu pude perceber que Ele caminhava comigo. Ele já queria caminhar ao meu lado e me trazer para o lado dele todo momento. E nesse dia, eu nunca esqueço, foi exatamente meio-dia, no momento onde a gente estava se preparando, os jovens, para fazer o almoço, né? E o Santíssimo estava lá. Então, quando eu falo do Santíssimo, a presença do Santíssimo, acho que você sabe, né, que é o Santíssimo.
Eu até me emociono muito, fico um pouco nervosa de falar, porque quando ele está exposto ali, a gente consegue sentir várias coisas, né, ao mesmo tempo. É uma mistura de sentimentos. E ele estava, o nosso padre da comunidade deixou o Santíssimo bem à nossa frente, e ele falou: a hora que vocês quiserem ir até o Santíssimo, pedir, faça com fé, peça a sua oração, né? Fale com o Senhor. E algo me tocou naquele momento, me chamava para ir até o Santíssimo, né? Até então eu não tinha ido. Cheguei lá, me ajoelhei, né, diante do Senhor, e eu não sei explicar a intimidade que eu tive naquele momento com ele, né? Eu acredito que ele queria me sentir mais próxima dele. E eu me ajoelhei, comecei a conversar, orar, pedir, conversar sobre tudo que eu tinha, né, no meu pensamento. E o Senhor realmente, em espírito, ele esteve presente ao meu lado, né? Eu posso dizer que a gente sente como se fosse um sopro, né, que passa assim no nossa rapidamente, e algo bom, né? Eu me senti muito emocionada, comecei a chorar, fiquei bem nervosa, fiquei assim com as mãos bem geladas, e eu senti que ele não estava como uma pessoa humana ali, mas eu sei que o espírito estava ali, né? Então, foi um momento que eu posso dizer que eu senti a presença do Senhor, e das outras formas também dele, através de sonhos, através de orações, e na própria Eucaristia, né? No momento que eu vou fazer a minha comunhão, que eu vou receber a hóstia, eu também sempre sinto a presença dele, né? Fico um pouco emocionada e vem aquela vontade de chorar quando a gente fala das nossas misérias, né? Dos nossos pecados. Então, quando eu coloco meus pecados e diante do altar do Senhor, e que eu consigo despejar todas as minhas angústias diante dele, eu tenho a certeza absoluta que ele está me ouvindo, que ele está ali ao meu lado. Glória a Deus, isso é lindo, né? Isso é bom demais. Isso traz pra gente, relembrando, né, essa noção de Jesus enquanto uma pessoa, enquanto alguém que depois que morreu na cruz e ressuscitou, ele continua presente, continua entre nós e deixou o seu Espírito Santo como um companheiro, como um consolador, né? Como um parceiro ali do dia a dia, como uma pessoa que a gente pode convidar e ter com a gente não apenas um personagem numa história, né? Então, a experiência religiosa de muitas pessoas, das mais variadas religiões possíveis, às vezes é uma visão muito filosófica, né? Muito distante, mas o nosso Deus é um Deus presente, o nosso Deus é um Deus parceiro, companheiro, e você, no seu relato, né, você mostra de sentir isso, de ter essa experiência de presença, de companhia, de consolo no seu coração, né? De aquecer o seu coração aí com a presença de Deus. E como é que isso afeta você no seu dia a dia em relação ao passado? Porque, assim, eu sou uma pessoa que já passei por várias fases bem pesadas, assim, bem dark na minha vida. E se eu permitir a minha mente tomar conta individualmente, eu vou entrar numa espiral de problemas e coisas assim que não são muito confortáveis. Mas no meu dia a dia, a minha esperança é a própria esperança que é Jesus. É a certeza de que Ele me ama e de que Ele tem o melhor para mim e que o melhor dele ainda está por vir. E isso me traz paz, me traz conforto no meu dia a dia, me traz consolo quando eu vejo que as coisas não estão como eu gostaria que estivesse, ou quando os problemas começam a parecer que vão tomar conta. E a minha experiência no dia a dia é muito essa, né? De você ter uma renovação de paz e isso me querer manter ao ponto de não perder essa presença com o pecado e muito mais. E como que é a sua experiência com relação a isso? Então, sobre o passado, né, claro que eu olho para ele como, hoje, posso dizer como um crescimento
um crescimento espiritual, né? Uma evolução, pois eu nunca imaginei que eu fosse ter esse discernimento. Claro que o discernimento a gente vem conquistando aos poucos. A palavra discernimento, ela abrange várias coisas. Então, eu ainda estou numa fase de experiência muito grande com o Senhor, mas o meu passado deixei engavetado mesmo. Claro que acontece alguns momentos de tentar reviver aquilo, assim como uma fuga, né? E tentar tirar o meu direcionamento do Senhor. Porém, nada que aconteça com a gente, que seja do nosso passado, qualquer outra coisa, nada disso perante ao Senhor é válido, porque para Ele não existe. Ele só quer que a gente viva e sirva a Ele, né, com amor. Então, tudo o que acontecer, as nossas dificuldades, as misérias, o Senhor jamais vai nos abandonar, né? Então, foi aí que eu descobri que o meu passado perante ao que eu vivo hoje, o meu presente com Cristo, nada se compara, né, com esse amor que eu tenho hoje. E a questão da minha caminhada, né, das dificuldades que eu vim passando, os desafios, depois de ter entrado servindo mesmo a minha comunidade, claro que eu passei por muitas dificuldades, assim, no meu dia a dia, né, durante os meus estudos, trabalho. Inclusive, fui chamada para participar de outras comunidades. No mesmo momento em que eu resolvi me entregar à minha comunidade mesmo, outras pessoas me chamaram, né? E aí que é o ponto, porque eu fui tentando discernir. Será que esse é o caminho certo? O caminho aonde estão me chamando? Que também era dentro da igreja católica? Ou será que eu tenho que ficar exatamente na minha comunidade, né? Então, eu fiquei meio preocupada com isso, com essas dúvidas que eu tinha. Porque se ter dúvida, se você quer seguir o Senhor, né? Então, eu comecei a ficar meio assim, não pode, eu preciso orar mais, eu preciso pedir para Deus essa luz. E eu pedi com fé, com que Ele me colocasse no local certo. Tanto que eu nunca esqueço um pedido que eu fiz a Ele, né? Senhor, se isso não for da sua vontade, se isso estiver indo contra a direção que eu devo segui-lo, me coloca, né? Me coloca situações de forma natural, de forma que eu não sinta dor, e me tire do meu caminho essa situação, né? E com toda certeza o Senhor, eu acredito que em torno de uns dias, eu recebi o sinal de que aquilo não era certo, né? Eu saí da minha comunidade para ir para uma outra. Então, isso foi me abastecendo, fui percebendo que eu deveria seguir mais o caminho lá de onde eu cresci, que foi na minha comunidade, Nazaré. E hoje eu venho procurando e querendo descobrir mais sobre o discernimento, sobre o que é seguir o Senhor de maneira certa, sem estar saindo do centro, né? Que é o centro, o Senhor. Legal. Você estava falando de novo da sua comunidade, né? E de que forma você serve no seu dia a dia da igreja? Assim, no episódio que a gente teve com o Leonan, você esteve aqui junto com ele, ajudando, né? E como que é esse seu servir dentro da sua comunidade e como, já pegando uma carona no que você vai falar, o que você recomendaria para outras pessoas, para jovens que têm interesse em ser mais presentes na sua comunidade e entregar a sua vida também, o que eles devem fazer da forma mais simples possível? Sim, é muito importante isso, muito bonito até falar, porque eu eu tenho um lema de ser realmente simples, né? Buscar sempre a simplicidade, a humildade, e nesse servir é a entrega, né? Saber que a gente tem que se entregar por inteiro. Porque se não for inteiramente, é mesmo que melhor nem ir, né? Mas eu posso dizer aos jovens, assim como eu frequentei e pude viver, né? No meio dos jovens ali, do retiro, o quanto é importante você abrir seu coração, que é aquela questão do rasgar o coração, né?
rasgar o seu coração de verdade, se entregar ali ao Senhor sem medo, humildemente mesmo, colocar todas as suas mazelas, seus pecados, tudo diante dele, que eu garanto que ele só tem coisas boas nas nossas vidas. Então, a partir do momento que a gente se entrega de verdade a ele, sem querer colocar a nossa vontade, porque a nossa vontade às vezes não serve, é a vontade dele, né? Então, se entregar verdadeiramente a ele, eu digo que só tem respostas e sinais bons de que ele vai estar ali acompanhando, direcionando, porque o Espírito Santo, ele é o único diretor, né, espiritual nosso. Então, é ele que direciona a gente, é ele que é capaz de tudo na nossa vida. Então, quando a gente deposita a nossa confiança ali nele, no próprio Espírito Santo que está ao nosso lado, caminhando, tudo de maravilhoso acontece na nossa vida. Que legal. Olha, no meu caso, eu gosto de dar como exemplo o meu servir com talentos, né? Assim, porque que Deus, ele quando nos desenhou, né? Tem aquela música que quando Deus te desenhou, mas não tem nada a ver com a história aqui, tava brincando. Mas assim, Deus nos desenhou, Deus escreveu um código genético, literalmente. Esqueci de falar tudo bem, daqui a pouquinho a gente completa. Mas assim, Deus escreveu um código genético que diz exatamente quem você é, a sua personalidade, o seu rosto, os seus traços, tudo que você é, Deus já desenhou e já pensou Com dia. certeza. E tudo que nós vivemos e somos no nosso dia a dia precisa ser para a honra e glória dele, né? E nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, às vezes existem coisas das mais simples que a gente pode fazer, desde ajudar na recepção da igreja, abrir uma porta, né? Ajudar um irmão que precisa, estar, né, ali presente nas atividades em geral. Mas, no meu caso, por exemplo, eu trabalho com fotografia, com a parte de comunicação criativa, e eu sempre gostei de deixar isso disponível para a minha igreja. Então, algumas igrejas são mais ativas que outras nessas áreas de redes sociais, de foto e vídeo, né? Mas, glória a Deus, as igrejas onde eu estive envolvido, eu sempre pude participar e servir com isso. E isso é muito interessante, porque talvez se eu me deixasse levar pelo normal do dia a dia, ou pela conveniência do dia a dia, essa era a palavra que eu estava procurando, eu talvez não estivesse tão presente na igreja quanto eu deveria. Mas quando eu tenho esse envolvimento com o servir, eu acabo estando presente mais vezes e interagindo mais com as pessoas, estando com um coração num estado diferente ali. E só o fato de você estar em meio aos louvores, você estar em meio ao compartilhar da palavra de Deus, você aprender pelo ouvir, quanto mais presente você estiver, melhor. E mais você tem a chance de Deus trabalhar na sua vida, trabalhar no seu coração, trabalhar na transformação da sua mente. Então, eu sirvo, por exemplo, com isso, com a fotografia. Então, eu fotografo na minha igreja, tudo que acontece em cada evento, a gente coloca nas redes sociais e a gente também trabalha com o voluntariado ali de jovens que querem aprender a fazer isso também. Então, é um talento que Deus me deu e que eu uso para glorificar o nome dele, que não pode parar em mim. Então, eu ensino outras pessoas para elas também glorificarem o nome dele com o talento que Deus colocou na vida delas. E para que não pare em mim, né? Então, você estava falando do servir, né? Você me lembrou agora, até estou fazendo uma reflexão diante de tudo isso que você falou. O servir meu começou, sem dúvida, com os irmãos, né? Eu sempre tive um desejo no meu coração, brotado ali, de querer ajudar o próximo. Eu sempre, desde novinha, eu posso dizer que eu sempre fui um pouco sentimental e sensível. Se eu visse alguém na rua passando, precisando de alguma coisa, muitas das vezes eu deixava de fazer ali, eu corria ajudar. Eu tenho muito isso, eu não sei, eu acho que isso veio desde os antepassados, né? E o meu servir foi assim. Quando eu entrei na igreja, a minha visão, meus olhares, parecia assim que já ia... eu quero ajudar ali, eu quero ajudar... Só que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E aí foi que o Senhor me colocou, hoje Ele me colocou exatamente a catequese.
a catequese com as crianças. E foi um dos primeiros serviços e vocações que eu posso dizer que o Senhor já me encaminhou, né? E quando me chamaram para ser a catequista das crianças da minha comunidade, né? Isso eu não vou mentir que no momento eu fiquei assim, aquela vontade assim de pular de alegria, né? O coração estava bem feliz. E depois disso, aconteceram outras e outras coisas. Várias pessoas me chamando, né? Carla, tu pode ajudar com isso? E eu nunca consegui dizer não. Eu sempre dizia sim. Sim, eu vou, eu quero. E aí veio o serviço com as crianças. Após isso, o serviço com os jovens, né? Com os meus amigos, que quando tem algum retiro espiritual, eu sempre, às vezes, já cedia a minha casa para eles fazerem um retiro espiritual. Então, nossa, é um momento muito importante para mim, especial, eu poder me colocar a serviço dos meus amigos, né, dos jovens, de todos da minha comunidade. E também, um momento muito importante da minha vida foi o servir ao meu querido Leonan, que esteve aqui com a gente, que ele também foi uma pessoa que eu conheci durante a minha caminhada, que até hoje me direciona ao caminho de Cristo, né? E ele passou a ser, eu recebi como uma graça do Espírito Santo, de tê-lo como meu diretor espiritual. Então, a direção para mim é no sentido de que um diretor espiritual, ele vai direcionar você ao caminho de Cristo, né? Então, o Leonan, para mim, ele vem ser exatamente essa pessoa que me passa a luz, né? Uma luz que vem exatamente do Espírito Santo. E esse foi o meu servir. Comecei a levar ele nos encontros, como ele ainda tem uma dificuldade, tem a limitação dele, que é da cadeira de rodas, né? E eu olho para ele, eu não consigo ver essa limitação, porque para mim ele é uma pessoa assim como nós, né? Normal, para mim não existe limitações em relação a ele. Então, toda vez que ele me liga, que ele me manda uma mensagem, Carla, vamos para a missa? Carla, vou te encontrar na missa, você vai? Aí, às vezes, eu sempre chamo alguém para me ajudar, porque como ainda não tenho muita prática para estar desmontando a cadeira, né, e fica ruim. Então, geralmente vai um amigo, um homem que já tem uma força maior para carregá-lo, para colocar na cadeira de rodas. Então, no meu coração, eu sinto esse desejo de ajudar a quem precisa, né? Porque eu sinto que o Senhor, o próprio Espírito, ele vem nas pessoas, naquela pessoa que necessita, né? Aquela pessoa que às vezes está ali precisando de algo. Aí eu penso, nossa, se eu ajudar, é como se eu estivesse ajudando o próprio Senhor, né? Então, eu me sinto feliz. Toda vez que eu ajudo alguém que precisa, que necessita, parece que o meu coração fica muito mais contente, né? Com isso. E o servir, para mim, é isso, né? Servir aquele que precisa, aquele que... E esse servir, ele revela o caráter de Cristo em nossas vidas, né? Sim. Porque Jesus, se você pegar a principal característica dele, é a característica de humildade, a característica de servo, né? E isso é uma revelação de Deus para a gente através dos relatos na palavra, na Bíblia, né? Porque Deus se revela quem ele é para a gente através das Escrituras. Então é como se fosse assim, a cada trecho que se menciona Deus, e quando a gente fala Deus, a gente fala do Deus Pai, mas do Deus Filho que veio aqui, que se despiu de sua glória para ser gente como a gente. Sempre que se fala um pouco, ele fala de quem ele é. E quem ele é, que afirma o caráter dele, que afirma a identidade de quem ele é. E a gente sabe que ele é bom, a gente sabe que ele quer o nosso bem, a gente sabe que ele tem planos de bem para as nossas vidas. E que ele sempre cuida da gente, que ele sofre pelo que a gente sofre. Mas quando ele veio aqui na Terra, que ele deixou de ser Deus para ser homem, ele fez questão de ser um homem simples, de ser uma pessoa humilde e de ser uma pessoa de braços dados com a sua comunidade. Então, ele tinha ali os seus discípulos, tinha a comunidade ao redor dos discípulos, que aí a gente tem as mulheres maravilhosas aí de referência para a gente na Bíblia, as crianças, as pessoas que passavam por ali, mas é alguém que está presente, é alguém que está
com o pó do chão no pé, Sim. né? É alguém que está andando distâncias junto, é alguém que Sim. está compartilhando a mesa com as pessoas, é alguém que chora com a morte do seu amigo, Sim. né? É alguém que sorri, que celebra junto, é alguém que está ali na angústia do sono de noite ali e está orando e chama os seus amigos para orar junto. Sim. É alguém que provê, é alguém que anda em companhia e é alguém que serve, é alguém que lava os pés e que diz que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Uhum. Né? Então, esse é o caráter principal de Jesus. Então, quando a gente vê a nossa identidade, assim, aquilo que o ser humano em si almeja, normalmente o que ele quer? Ele quer riqueza. E essa riqueza cada vez vai isolá-lo mais de certa forma e vai fazê-lo depender menos de outras pessoas e vai criar uma distância maior entre eles e outras pessoas. Sim. E a gente vê isso na humanidade ao longo da história. Uma das coisas que mais me fascinam na Bíblia é isso, como que nós hoje, numa era moderna, tecnológica, de computadores e tudo, nós somos as mesmas pessoas de 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, às vezes, como tem ali relatos de pessoas na Bíblia com os mesmos conflitos, com as mesmas angústias, com as mesmas dúvidas, com os mesmos desejos. E o que Jesus nos ensina, inclusive no episódio ali do jovem rico, né? É aquilo de, olha, ame o seu próximo como a ti mesmo, dê tudo que você tem aos pobres e vem e anda comigo. E quando ele diz, vem e me segue, ele está dizendo, anda junto comigo. Né? Seja meu parceiro aqui, olha, não vai ser fácil andar nessa estrada aqui, sem muitos cavalos, sem carruagem, a gente vai andar de sandália aqui mesmo, mas vem junto comigo, porque eu vou estar contigo, você vai estar comigo, e a gente vai compartilhar essa experiência no dia a dia. Né? E nesse compartilhar de experiência, de irmandade, de comunidade, de se importar com o outro, de sorrir, chorar com o outro, você serve. Você não tem como não servir. Eu conheço algumas pessoas ao longo da minha vida, né, que em casa, se eu tivesse sem fazer nada, já olhavam para mim e diziam, olha, tem uma louça aqui para lavar, tem alguma coisa aqui para fazer, porque se você não está servindo, você não está ajudando. Então, mas brincadeiras à parte, assim, o caráter de Cristo é o servir, né? E a gente reflete esse caráter e passa a viver essa coisa de resplandecer o rosto de Cristo na vida das pessoas através, principalmente, do servir dentro da nossa comunidade. Isso é muito importante, né? Sim, é muito lindo isso tudo. Eu até me emociono quando você fala da simplicidade e humildade do Senhor, porque eu posso afirmar que quando eu falo dele, né, e falo dele para as pessoas, isso me mantém viva, né? E a questão do caminhar ao lado dele. Eu me coloco muito assim diante como uma criancinha, né? Como eu sou catequista das crianças, e quando eu estou com elas, eu me encontro muito como Jesus estava ali caminhando, né? Ele caminhava ao lado das criancinhas, dos mais necessitados, né? Dos idosos. Então, isso me toca muito quando eu falo e quando ouço alguém falar, né? Que ele era exatamente essa pessoa em espírito aqui na Terra, quando, né, o Filho de Deus estava aqui no nosso meio, compartilhando esses momentos com a gente. Então, eu tenho uma experiência muito grande do amor dele, né, comigo, quando eu estava no momento de angústia, né, os momentos perdidos da minha vida, que na hora a gente não sabe o porquê a gente está passando, é uma coisa assim interna e interior, né? E quando eu me encontrava naquele momento, eu pedi a ele, né? Só que eu ainda não tinha me entregado completamente, né? Eu apenas me entreguei achando que eu estava disposta a viver com ele. Então, em uma noite, que sempre é a noite, né? Que a gente sente, parece que a gente sente mais as coisas, e eu me sentia só. E eu não confiava nele, de verdade. E nesse dia, eu apaguei por um momento. Eu estava dormindo. Aí sabe quando você tem aquele sonho tão bom que você não quer acordar, né? E eu sonhei com ele, com Jesus, como se ele estivesse caminhando ao meu lado. E, de fato, ele estava caminhando ao meu lado.
e era na Catedral de Castanhal, né? Olha só que sonho, que foi real para mim, né, ao mesmo tempo. Eu estava caminhando com ele e estava muito triste, né, angustiada, chorando. E no sonho eu contava para ele, né, todas aquelas emoções, aqueles sentimentos que eu estava sentindo. E ele caminhou comigo, né, me segurou nas mãos e me chamou para caminhar com ele, né? E eu fiz aquela caminhada durante a catedral, que a catedral é bem grande, e eu fui caminhando com ele. E naquele sonho eu vi o quanto que ele era humilde, pois no sonho eu via como se ele tivesse com aquela sandalinha, aquela percatinha, né? E aquele momento eu acredito que era o próprio Senhor que estava caminhando mesmo comigo, me dizendo que eu não estava só. E eu me sentei com ele nas escadas lá da catedral e ele me colocou no ombro, né? Aí eu me deitei no ombro e dormi, né? Ali eu dormi e ele falou para mim, né? Filha, você não está só, porque o pai, né? O seu pai está com você. Então essas palavras eu ouvi, acordei com essas palavras no meu pensamento, né? Ele me dizendo, estou contigo, não estás só. E desde então eu percebi que a ansiedade ou a angústia que eu estava no momento não existia mais, porque eu estava tão triste que eu pedi para ele, né? Senhor, me tira essa ansiedade, essa angústia. E não demorou muito para ele retirar aquele momento, né, da minha vida. E eu posso dizer que as maravilhas que ele vem fazendo na minha vida é muito grande, né? Diante da misericórdia, né? O amor que ele tem por todos os filhos dele. E eu me sinto a filha amada, né? Querida. Glória a Deus. Olha que legal nesse sonho que você contou, como que você estava num momento de tormento antes, né? Você estava angustiada e ele te trouxe paz. Ele te colocou no colo, né? Colocou no ombro dele. Que eu acordei, sabe aquela sensação de acordar assim, parece assim que parece que eu ainda estava assim aérea lá naquele momento, sabe? Tem um episódio da Bíblia que me sempre assim pinta uma imagem muito bonita na minha mente, que é daquele momento que os discípulos estão num barco com Jesus numa tempestade e ele está dormindo no meio da tempestade, né? E isso é muito interessante, assim, porque imagina, né, o que é uma tempestade desesperadora para aqueles discípulos naquele momento, onde eles chegaram a ficar aterrorizados, achando que fossem morrer, né? E eles vão atrás dele e ele está dormindo. E essa paz é a paz que ele quer que a gente tenha, né? E nesse momento ele levanta e disse, poxa, mas vocês também, né, não têm uma fé? Aí ele vai lá e dá a ordem pro vento, para a água e tudo acalma. E esse é o nosso Deus, né? É aquela a pessoa que quer que a gente viva essa mesma paz. E essa habilidade é uma habilidade que não é natural do homem humano, né? Essa coisa de você, em meio às adversidades, ficar tranquilo, assim. Então a gente tende a entrar num labirinto aqui, em conflitos e começar a reclamar e às vezes até a questionar Deus em si, né? Nas nossas vidas, né? E isso é uma dificuldade assim que é natural. Se você de repente passa por isso, eu quero que você saiba que Deus te ama, que Ele tem o melhor para você. E que Ele enxerga você, e que Ele está vendo o que você está passando, e você vai vencer, principalmente se você trouxer Ele para essa batalha junto com você, e você vai poder dormir em meio à tempestade também, né? E se você estiver muito atormentado, faça como ela, ore, peça, que Ele vai vir e vai te confortar, com certeza, que isso aqui não é dúvida, a gente garante, né? Se você pedir, Ele não vai vir? Sim. Vai vir, com certeza. Olha, eu queria aproveitar aqui e pegar recentemente, aqui não sei quando você está vendo esse episódio, então, mas outro dia foi 1º de abril. E 1º de abril é conhecido como o Dia da Mentira, né? E aqui na página do CristoCast, a gente fez um postzinho nos stories que brincava com isso e perguntava de qual mentira você foi liberta, né? Porque quando a gente vive essa vida
de entrega de serviço, a gente vive na vida da verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria verdade, não existe verdade além dele. E a gente vive no caminho da verdade, não tem espaço para mentira. E o nosso inimigo é o pai da mentira. E ele tenta nos enganar e nos trazer para o pecado através de mentiras, através de acusações, através de convencimentos na sua mente onde você acredita que Deus não é bom com você, que Deus não te ama o suficiente, que você nasceu para perder, que tudo dá errado na sua vida e que você não tem nada de bom para viver daqui para frente de repente. E essas são mentiras. E muitas pessoas viveram por muito tempo mentiras, outras vivem ainda, mas existem pessoas como nós que já venceram as mentiras através da verdade à luz da palavra. E aí eu queria colocar para você, de repente, tem alguma mentira que você venceu, que você foi liberta na sua vida? Sim, várias, acredito, né? Aí conta todas aí, vai. Tentar. Uma delas seria uma mentira, eu posso dizer a palavra assim, de ficar cega, né? Vamos dizer assim, uma palavra mais para tentar colocar dentro dessa mentira, né? Seria estar cega, né? É como tem uma passagem também no Evangelho do cego, que Jesus chega até ele e consegue tirar aquela venda dele, porque aquela cegueira que ele tinha era apenas uma cegueira espiritual, né? Então, eu me vi muito nesse momento, até eu já assisti uma passagem que fala disso, do Evangelho do Senhor, sobre com o homem que era cego, que ele resgatou, né, e ele não conseguia de jeito nenhum, né, enxergar. Então, a minha cegueira, que seria uma mentira que hoje eu descartei da minha vida, né, e que passei a enxergar novamente, foi o meu passado, né, os momentos em que eu fiquei angustiada, dificuldades, momentos que eu achava que eu estava no meu melhor momento, mas não. Eu ainda precisava seguir somente o Senhor, né? Então, hoje, eu continuo sendo a mesma pessoa, a mesma Carla, de sair, de brincar com meus amigos, porém, eu descobri um outro momento, né? Uma outra vida, que era a única vida e o único caminho que eu deveria seguir, que é Cristo. E acabei esquecendo a cegueira que me empatava de viver, né? Que era aquela cegueira do mundo. Que eu posso dizer que essa pode ter sido uma mentira que o próprio inimigo tentou. Mas, quando eu fui descobrindo esse amor, essa misericórdia do Senhor, eu fui vendo que aquilo para mim não servia, não era o caminho que eu ia traçar, né? E o Senhor me colocava, né, em várias formas. Ele me puxava, acho que ele pegava aquela ovelha ali e colocava. Será que você ainda não entendeu, minha filha, que eu quero que você me siga? Tanto que eu me senti muito nessa situação, de como a ovelha perdida que ele colocava no ombro e eu vou te levar, mesmo quebrada, mesmo triste, eu quero te levar comigo, né? Então, eu me coloco nesse sentido da mentira que eu não quero para mim. É o mundo, aquele mundo que não faz parte mais de mim, né? Que acha que você não precisa de Deus, né? Isso, exatamente. Isso é o que o mundo tenta nos convencer. É o que, com certeza, o inimigo ele é astuto, né? Ele faz de diversas formas para você tentar... Sim, nós precisamos de Deus, nós dependemos dele. E essa é uma mentira que tenta se colocar no mundo moderno, principalmente, né? A ideia de que tudo é apenas uma filosofia, apenas uma história, mas que leva você a olhar para homens, a olhar para a falha dos homens, para as falhas das instituições e tira o foco de quem você deve focar de fato, que é o caminho, que é Jesus, né? Então, Jesus é a referência, Jesus é perfeito, Jesus não tem falha, Jesus não tem pecado, Jesus é o que seria o ideal, que seria aquele rei justo, aquele rei que se importa com cada um dos seus súditos, que alimenta cada um deles, que dá conforto, que dá paz. E isso é diferente do mundo corrompido que a gente vive, né? E o mundo corrompido tenta nos convencer da mentira de que não tem jeito, né? De que não existe uma vida depois disso, que tudo que acontece aqui, você paga aqui, acaba aqui e pronto, né? E é uma visão muito cínica da vida, né? E quanto mais a gente se permite a acreditar nisso, mais a gente se afasta
de Jesus. E a gente se afastando de Jesus, a gente se afasta da paz, do conforto, daquele colo que ele colocou no colo quando você estava em tormento, né? Sim. Então, assim, a gente não pode se permitir acreditar nessas mentiras. Olha, para a gente dar sequência aqui na nossa conversa, que já está chegando ao fim, hein? Passando rápido. A gente, antes de começar aqui, você me mostrou um livro que você estava lendo, né? Que Sim. você valoriza muito. Fala para a gente do título, do que se trata. Então, o livro com o tema, né? O título é a graça, né, da misericórdia divina na minha vida, que é o livro O Diário de Santa Faustina, que foi um livro muito importante durante o meu caminho de iniciação cristã, né, tudo isso. E eu posso dizer a vocês que é uma experiência muito grande o que aconteceu comigo bem antes de eu ter recebido o presente de ter feito a leitura deste livro, né. Os momentos onde eu estava com as dificuldades, toda aquela reviravolta que aconteceu na minha vida, eu tive a oportunidade de ler esse livro. Porém, eu não sabia que tudo que se passou na minha vida, o relato da minha vida, da minha história, estava ali inserida neste livro. Que coincidência, né? Até uma ironia. As minhas visões, né? Os meus sonhos que eu tinha particular com Cristo, foi relatado ali. Então, a Santa Faustina, para mim, eu posso dizer hoje que eu sou devota, né, dela, devota da Divina Misericórdia. E a misericórdia do Senhor, para mim, me abastece a cada dia, porque lá na passagem do livro diz que quando você se propõe a se entregar ao Senhor e deixar a misericórdia dele te conduzir, ele vai te garantir o céu, né? Então, é isso que eu quero na minha vida hoje, o céu, né? Então, quando eu li o livro, contou exatamente essa intimidade que a Santa Faustina tinha com Cristo. Então, antes de eu receber o livro, eu já fazia algumas leituras e escrevia algumas passagens, né, da Bíblia que eu gostava de fazer, do Evangelho. Eu ia lá, escrevia, e aí eu fui formando um diário também, mas eu não sabia que já existia alguém que fazia isso, né, escrevia. E quando eu li o livro de Santa Faustina, contava exatamente as conversas que ela tinha com Jesus, as perguntas e as respostas, né? Então, quando eu fazia perguntas para o Senhor, eu geralmente recebia as respostas, né? Os sinais. Quando eu digo que quando meu coração se sentia em paz, é porque era a resposta dele para mim, né? Então, os sonhos também. Quando eu sonhei que ele estava caminhando ao meu lado, e cada passagem que eu lia do livro, eu tinha certeza que era ele me respondendo, né? Então, hoje, eu levo a Divina Misericórdia para a minha vida, né? Sou devota, faço os terços do Terço da Misericórdia, que o Terço da Misericórdia ele é imbatível. Aonde você chega e que você propague a misericórdia, né? Através do terço, tanto que eu tenho, né? Foi uma coisa bem marcante para mim, essa questão de me riscar, né? Colocar o terço, porque o terço ele conseguiu me proporcionar todos os meus desejos, né? E é forte, é poderoso, é uma arma imbatível, né? Contra o inimigo. E a Santa Faustina fala nos seus livros que quanto mais ela propaga e fala dessa misericórdia, ela recebe tudo do Senhor, né? Então, ele está aqui para justamente atender o pedido dos seus filhos. Então, você que se sente aflito, né, que precisa de uma solução na sua vida, tente rezar o Terço da Misericórdia para saber o quanto ele é poderoso, né? Quanto a oração da misericórdia é imbatível para qualquer situação. E é isso, a minha experiência com o livro, né? Eu consegui ler ele todo, mas foi interessante que antes de eu ler ele todo, tudo que aconteceu na minha vida, é como se eu estivesse vendo ali naquele livro, né? A misericórdia de Deus é maravilhosa, né? E assim como o caráter de Cristo que a gente falou ainda agora é ser pelo servir, ser marcado pelo servir, Sim. Mas a representação do que ele é no sentido do Salvador de vir é exatamente da misericórdia, do perdão, né? Da graça,
da graça de Deus que nos liberta de todo o pecado. E tudo é graça, né? Não existe nada que você conquiste que seja por mérito próprio. Você nunca vai ser santo o suficiente para merecer o favor de Deus, né? Tudo é graça, é misericórdia. E isso precisa ensinar para a gente que nós devemos ser gratos, que nós devemos ser humildes, que nós devemos ser, tirar o nosso ego da frente, né? E, inclusive, esse tema da misericórdia divina, da misericórdia que vem de Deus, da misericórdia manifestada através do Filho como sacrifício de salvação, é uma mensagem muito forte, porque ao longo da história, quando a gente vê as religiões em si, você vê que as igrejas e as múltiplas religiões, muitas delas se fundamentam nesse alcance de um estado de glória maior, né? Às vezes de santidade, que é como se fosse um mérito da própria pessoa, né? Então, você falou um ponto muito importante. Então, assim, você é tão santo, mas tão santo que Deus tem que te abençoar. E não, né? E não é por aí. Né? O principal, que é a misericórdia, muitas das vezes não está ali, né? Você falou um ponto muito interessante, porque já aconteceu comigo isso, de eu estar inserida, até aquela questão da comunidade, de eu estar inserida e vivenciar o que é o serviço na comunidade e também olhar e perceber que ali não existe tanto essa misericórdia, sim, um pouco disso, né? Aí que é a falta, né, de mostrar para as pessoas e fazer com que elas entendam o que é a misericórdia. E essa misericórdia que vai nos fazer seguir o que Jesus ensinou de andar com os pobres, com os pecadores, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com Eu acho lindo isso os cegos, os doentes, os famintos, né? E não apenas com o pessoal que está limpinho nos palácios e tal, né? Exatamente. Então, essa misericórdia que vai fazer você olhar para o seu próximo que está vivendo a necessidade de Deus, de fato, ali. A necessidade da salvação, do alívio. Exatamente essa pessoa que ele é, essa pessoa misericordiosa. Você né? se torna menos julgador, você se torna uma pessoa menos estressada, eu imagino, né? Porque você não vai estar se preocupando muito com a vida de muita gente. Então, a misericórdia de Deus é maravilhosa, que ela se manifesta em nossas vidas e a gente precisa propagá-la na vida das outras pessoas como exemplo, né? Inclusive, eu nas minhas orações com o Senhor, eu dizia, e nas leituras do livro, das passagens do livro, eu dizia assim, Senhor, tenho tanta vontade de poder um dia, mesmo com as minhas mazelas, o meu jeito meio, né, pecadora que sou, né, eu tinha essa vontade, esse desejo de falar, né, propagar a misericórdia, falar sobre o meu testemunho, e hoje estou aqui, né, partilhando isso de forma natural, simples, não com belas palavras, mas estou tentando repassar um pouco do que eu tenho no meu coração. E eu tinha essa vontade de falar da minha experiência com a misericórdia do Senhor, né? Que eu não sabia o que era antes, né? O pessoal falava, misericórdia, mas eu não sabia de onde vinha. Então, foi quando eu descobri, quando eu passei pela dificuldade que eu vi, que o Senhor falou, não, mas é aí que eu estou, né? E aí eu pedia para ele, será que um dia eu vou ter essa oportunidade de poder falar do Senhor e falar, mas para tudo tem um tempo, né? Então, eu pedia. E hoje chegou o momento, né, que eu comecei a falar, né, a palavra e pronunciar o nome do Senhor assim para as pessoas. E isso causa um certo nervosismo, porque falar do Senhor a gente fica nervosa, a gente fica apreensiva. E é muito bom poder chegar e falar o que o Senhor já tem feito nas suas vidas, né? Acredito que todos já tenham tido essas experiências, mas eu posso dizer que a misericórdia foi a que eu E a mensagem da graça que Jesus fala na Bíblia em um episódio, que ele diz que quem muito é perdoado, muito ama, né? Sim. Então, o perdão, a misericórdia, ele vem para quem deve mais. E aí entra uma parábola da Bíblia que ele colocou, né, de 2 servos que deviam, um devia mais, outro devia menos. Sim. E aí o que devia mais foi perdoado. E o que devia menos foi perdoado também, mas aquele que devia mais, ele se sente muito mais grato, né? E a graça, ela vem
exatamente para quem mais precisa. E Sim. nós vamos sempre precisar, porque nós somos naturalmente pecadores, né? Sim. A gente vai sempre ser tentado a pecar. E a gente precisa buscar uma vida de santidade não por obrigação, mas por amor a Ele. Sim. É uma entrega de amor. Eu deixo de cometer o pecado por amor a Ele, porque eu sei que Ele fica triste, né? Então não é porque eu sou bom de conseguir que nunca vai ser isso, né? E olha só, tá linda a conversa. Inclusive você falou que está feliz de estar aqui com a gente, né? De entregar esse testemunho. E nós ficamos mais felizes ainda porque esse é o propósito do podcast, né? Do que nasceu no coração de Deus e foi mostrado para a Andréia em sonho dela usar o talento dela de comunicação para poder levar essa mensagem de salvação, de misericórdia, de evangelismo para a vida de outras pessoas através da tecnologia, através do meio que é popular hoje em dia de fácil acesso às pessoas, que é a internet, né? O Cristocast é exatamente isso, e conversar com pessoas, irmãos comuns do dia a dia, né? Como você, né? Como eu, né? Como muitos que já vieram aqui. E para a glória de Deus, esse aqui já é o episódio 66. Olha que legal, um pouco mais de um ano, né? O Cristocast aí fez um ano agora na virada do ano passado. E de forma diligente, de forma obediente, de forma a fazer com excelência, servir com excelência, a Andréia tem conduzido esse trabalho e a gente tem sido parte disso. E nós já estamos na produção aqui do episódio número 66, com a Carla Ribeiro aqui contando a história dela, contando a vida dela. E olha que legal. Para a gente já encaminhar para o final, que já está dando a nossa hora aqui, a gente tem uma provocação do bem que a gente sempre fala aqui para os nossos convidados, que a gente gostaria que você respondesse, que é: por que vale a pena crer? Pela entrega, né, o serviço de coração mesmo, e pelo poder de seguir, né, o Senhor, o poder da misericórdia dele diante de nossas vidas. E isso, a importância de crer é crer nele, confiar, acreditar que ele é um só caminho, só é o caminho, seguir ele, e a direção, ser conduzida e se deixar conduzir por ele, que ele é o próprio Espírito em vida. Né? Maravilha. Agora uma provocação maior ainda, que é a provocação de Deus existe e eu posso provar. Essa aqui é a principal aqui que fecha os episódios, né? Vamos ver o que você diz pra gente. Que Deus existe e eu posso provar. Deus existe e eu posso provar, pois ele me carregou, me tirou, me levantou quando eu caí, né, várias vezes. Então, eu sei, tenho certeza de que era ele ali me levantando das minhas quedas. E eu posso afirmar e crer nisso. Que ele foi o que me tirou dali do chão, me carregou e hoje me conduz ao caminho dele. Maravilha, Carla. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Você foi uma conversa super leve, muito agradável. Eu fico feliz. Espero poder ter passado de uma forma com certeza. Simples. Foi muito bom. Fico feliz de você ter vindo. Agradeço em nome da Andréia, agradeço em nome do Cristocast. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Eu que agradeço. Gratidão. Legal. Agora, você que ficou aqui até o final, eu queria lembrar para você que a gente tem uma nova opção aqui para você ser parte do Cristocast. Aqui na nossa tela, ó, onde aparece aqui o Cristocast, tem a oportunidade de a sua marca, a sua empresa aparecer aqui. E hoje nós temos aqui, olha, o Estúdio 091, que é o estúdio que produz aqui o nosso Cristocast, estúdio de altíssimo nível. Se você precisa gravar um podcast, fazer um ensaio fotográfico, vem aqui para o Estúdio 091, procura eles nas redes sociais, que tem um pessoal super técnico, tem uma coordenação aqui maravilhosa, equipamentos de alto nível, e você vai poder fazer o seu melhor aqui para a sua empresa nesse estúdio que nos apoia, que é parceiro, que nos ajuda a levar o Cristocast no maior nível de qualidade técnica para você. E se você quer ter a sua marca e quer principalmente ser um parceiro da visão do Cristocast, nos apoiar para que isso continue acontecendo e cresça cada vez mais, a gente pede que você entre em contato com a nossa produção no nosso Instagram. Você pode mandar uma mensagem lá, através do nosso YouTube também.
e fala com a nossa produção para a gente ter a sua marca aqui e você poder contribuir com essa visão, contribuir com essa missão do CristoCast, que é tão nobre e alcança muitos corações, e eu sei que está alcançando o seu coração ao ponto de você querer ser parte disso também. Então, muito obrigado. E seja parte do CristoCast aqui na nossa tela. E para finalizar, obrigado mais uma vez por você que esteve até aqui. Obrigado pela companhia. Foi a minha primeira vez apresentando aqui, então eu fico feliz de você estar junto comigo, compartilhando essa experiência. Abraço para a Andréa, que vai voltar. E abra o seu coração, faça parte dessa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a presença de Cristo, que a gente ora, que a gente busca, que a gente louva o nome dele e que principalmente a gente procura através das nossas vidas alcançar outras vidas e que o Espírito Santo seja esse condutor, que não seja o nosso interesse pessoal, que a gente seja ferramentas usadas para o interesse dele. E você vai se posicionar dessa forma numa situação onde ele vai poder usar você. Então, abra o seu coração, fale com ele agora. Se você está vivendo um momento de dificuldade, onde você está sentindo atacado na sua mente, nas suas emoções, no seu físico, de repente, peça a misericórdia de Deus, fale com ele, entregue, sabe, ajoelha, chora, fala com ele pessoalmente, porque ele vai te ouvir e ele te enxerga. E ele sabe tudo que você está vivendo. E ele tem o melhor para a sua vida, para a sua família. Não acabou. Não vai acabar. O melhor está por vir. Lembra disso, tá bom? Um abraço para você. Que Deus te abençoe. Que a sua semana agora seja uma semana de bênçãos. E que, você já sabe, a gente se vê no próximo CristoCast.